Olá pessoal, boa tarde, como estão? Espero que bem. Bem, depois eu explico direitinho como é que será a nossa prova, tá? Mas agora nós iremos falar um pouquinho sobre sistema respiratório, tá bom? Vamos lá, no próximo slide a gente vê cavidade nasal, narina, epiglote, faringe, laringe, traqueia, cavidade pleural, brônquios primários, pulmão direito, pulmão esquerdo e diafragma. Então, isso é o desenho de toda a faceta que nós iremos estudar do sistema respiratório específico para enfermagem. A respiração é uma das características básicas dos seres vivos e consiste na absorção pelo oxigênio, do organismo e eliminação do gás carbônico resultante de oxidações celulares. Então a gente vive inspirando oxigênio e expirando gás carbônico. O sangue é um elemento intermediário entre as células do organismo e o meio servindo como condutor de gases entre eles. O órgão respiratório, por excelência, é o pulmão, mas para facilitar a condução do ar, desenvolve-se órgãos especiais que promovem aí o rápido intercâmbio, entre o ar e o sangue. No conjunto, esses órgãos constituem um sistema respiratório. Existe uma divisão chamada divisão do sistema respiratório, que anatomicamente o sistema respiratório pode ser dividido em duas partes: vias aéreas superiores, onde a gente vê ali boca, nariz, traqueia, até chegar aos pulmões. Quando chegar nos pulmões, já são as vias aéreas inferiores. Então, olha lá. Vocês estão vendo comigo aí que vias superiores é constituída por órgãos tubulares, como principal função é de conduzir o ar que inspirado. Se é um ar inspirado, é um ar cheio de oxigênio, filtrado, aquecido e umedecendo para facilitar o processo da troca gasosa. Tudo isso ocorre nas narinas. Ele filtra, aquece e umedece. Bem como conduzir o ar a ser expirado ou solto, voltar para o mundo, eliminando assim dióxido de carbono, que é CO2. Das vias aéreas superiores fazem parte nariz, cavidade nasal, faringe e laringe, e os terços superiores médio da traqueia, como eu disse antes. Além de condutores de ar, a cavidade nasal, a faringe e a laringe cumprem as funções olfatórias, de via de condução de alimento e de fonação também. Então, no desenho aí ao lado, vocês estão vendo que eu marquei tudo que é cavidade nasal, faringe, laringe e o início da traqueia. Isso é trato respiratório superior, tá? O trato respiratório inferior tem início a partir do terço inferior da traqueia, como vocês podem ver ali no desenho do lado escrito traqueia. Tá vendo aí? E estendendo-se até os alvéolos pulmonares. O que tem alvéolos? São sacos aéreos, tá? Rico em oxigênio, que quando o ar entra pelas hemácias, as hemácias que carregam esse ar, no pulmão há uma troca gasosa. Eu deixo o ar de oxigênio e expiro ou elimino o CO2. Isso é feito no corpo todo, tá? Ele faz isso tudo, leva-se até o pulmão para ele pegar de novo o oxigênio e expelir gás carbônico. Porque tudo aquilo que não presta dentro do corpo é eliminado ou pelas excretas, que a gente vai aprender adiante, ou, se for gasoso, é eliminado pelas vias aéreas. No próximo slide, a gente vê que, posicionalmente, a gente pode olhar aqui e ver que, funcionalmente, o sistema respiratório também pode ser dividido em zona condutora ou zona respiratória. A zona condutora é essa porção do sistema respiratório que faz parte dos órgãos tubulares, cuja função é de levar o ar inspirado até a porção respiratória. Estende-se desde o nariz até os brônquios terminais. E zona respiratória, é constituída de brônquios respiratórios, ductos alveolares e alvéolos pulmonares. É aí onde ocorre a hematose pulmonar. Então, olha lá, nesse desenho aí, tá vendo que eu separei para vocês o que é zona condutora,
que é onde o ar só vai entrar e vai sair, que é traqueia, brônquios, quilo terminal e bronquíolos. A partir daí, dos bronquíolos, vem os sacos alveolares, os alvéolos e brônquios respiratórios. Então, essa é onde vai ter troca gasosa, chamada de hematose. O nariz, gente, ele é visível externamente no plano mediano da face, apresentando 3 regiões anatômicas: a raiz, o dorso, o ápice e a base, onde existem 2 aberturas chamadas narinas, que vocês podem ver em vocês mesmos, que funcionam como porta para a entrada de ar. O esqueleto do nariz, ele é osteocartilaginoso, quer dizer que ele é de cartilagem e de osso, sendo assim formado pelos ossos nasais e pelos processos frontais da maxila e pelas cartilagens laterais, alares, maior e menor. A cavidade nasal comunica-se com o meio externo, através das narinas, e com a porção nasal da faringe, através dos corranos. Lateralmente, a cavidade nasal é delimitada pelas conchas e meatos nasais, e superiormente pelos ossos que constituem a fossa craniana, anterior e inferiormente pelo processo palatino da maxila. O processo palatino da maxila, vocês olham, é ali no céu da boca, tá bom? E pela lâmina horizontal do osso palatino. O septo nasal também ele é de osso e cartilagem, então ele é osso cartilaginoso, sendo constituído pela lâmina hiperperpendicular ao osso etimoide. Lembra onde fica o osso etimoide? Lá em cima, próximo dos olhos ali, tá? Depois tem uma lâmina perpendicular, que tem o osso vômer, e pela cartilagem septal. E divide a cavidade nasal em metade direita e metade esquerda. Anatomicamente, a cavidade nasal ela é dividida em 3 partes. Vestíbulo nasal é a parte anterior da cavidade nasal que vai das narinas até o limiar do nariz. Nessa porção encontram-se vibriças, que são pequenos pelinhos que iniciam o processo de filtragem do ar. A porção olfatória do nariz compreende a porção na cavidade nasal, onde está a concha nasal superior. A porção respiratória é o local por onde passam 2/3 do ar inspirado. Compreende a região onde está a concha nasal média e a concha nasal inferior. As conchas nasais são projeções ósseas revestidas por tecido epitelial e os meatos nasais são aí depressões localizadas entre as conchas nasais, onde desembocam as secreções vindas dos seios paranasais. Os seios paranasais são os ossos e eles são classificados como pneumáticos. Lembra que a gente aprendeu isso? Só vamos fazer a prova. Pneumáticos são aqueles ossos que na cavidade, no entremeio, está cheio de ar. Então, são cavidades revestidas por epitélio respiratório e preenchidas por ar. Esta cavidade existente nos ossos frontal, etimoide, esfenoide e maxilar são chamadas de seios paranasais. Fiquem tranquilas que depois eu vou postar um vídeo para vocês verem como isso tudo ocorre. Então, olha lá. Então, a gente tem aqui nesse slide onde está 2 figuras, a cavidade nasal, a narina, epiglote, laringe, faringe, cavidade pleural, traqueia, brônquios primários, né? Diafragma e pulmão, certo? Na figura à sua direita também temos a mesma coisa, é só para a gente entender como é que isso tudo ocorre dentro do nosso pulmão. O próximo slide é a mesma coisa e a gente vê o pulmão. E na sua foto à esquerda tem um círculo colorido aí, próximo aí da faringe, traqueia e brônquio, bem à sua esquerda ali, tá vendo? Ali tem um bronquíolo, onde tem os alvéolos pulmonares. É ali que ocorre, então, a troca gasosa, chamada de hematose pulmonar. O próximo slide é a mesma coisa, para a gente só ver onde que ficam as estruturas. A faringe é um tubo muscular associado a 2 sistemas respiratórios e digestórios, situando-se posteriormente à cavidade nasal. Na cavidade da boca é a laringe, o que faz com que ela seja dividida em 3 partes: parte nasal, parte oral ou parte bucal, é a parte laringe.
A parede lateral da parte nasal da faringe existe uma comunicação deste tubo com a orelha média, chamada de ósseo faríngeo da tuba auditiva, que na sua extremidade medial é revestido por uma cartilagem chamada de touro tubário, que visa minimizar a entrada de corpos estranhos no pavilhão auditivo. Também nesta região pode-se encontrar uma estrutura anatômica, cuja função é a de proteção, chamada de tonsila faríngea, que nos episódios repetitivos de inflamações, ela se hipertrofia, aumentando de tamanho e dificultando a passagem do ar. Por isso que muitas das vezes a gente usa nessas regiões um broncodilatador, tá? Como o Berotec, a Trovente, tá? Sendo chamada neste momento de adenoide ou carne esponjosa, tá? E aí a gente vive com remedinhos no nariz. Olha aqui a faringe, tá vendo? Na região do nariz, eu fiz uma seta para vocês verem onde realmente ela está, certo? Laringe é um órgão tubular situado no plano mediano e anterior do pescoço, que além da via aérea é órgão de fonação. Então a gente fala com ele, tá? Vocês podem ver isso na figura à sua esquerda, tá? Responsável também pela produção de som. Então, coloca-se anteriormente a faringe, é constituída diretamente pela traqueia. Na laringe normal, na figura da sua direita, você vê a epiglote e as cordas vocais. É por aqui, quando o ar sai, que vibra e dá a fonação. Então, oi, 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 oi. Tudo isso é a vibração das cordas vocais. E o esqueleto da laringe, né? O esqueleto da laringe, ele é cartilaginoso. Por que ele é cartilaginoso? Porque ele tem que passar por tudo e chegar até o pulmão. Sendo o maior das cartilagens, a tireoideana, constituída de duas lâminas que se uniam anteriormente para formar a proeminência laríngea. A cartilagem cricoideana ou cricóidea, ela é ímpar, tem forma de anel e limita inferiormente a laringe. A cartilagem aritenoidea é par e é posterior, apresentando-se forma piramidal e articulando-se inferior à cartilagem cricoideana. Isso é só como exemplo, não precisam guardar essa parte. A cartilagem epiglótica ímpar e mediana funcionalmente é muito importante, pois impede a passagem de líquidos e sólidos para as vias respiratórias. As cartilagens cuneiformes e corniculadas completam o esqueleto da laringe. Na anatomia interna da laringe, pode-se observar a presença de uma fenda anterior-posterior que leva a uma pequena invaginação. Então, é para dentro, tá? O que é limitado superiormente pela prega vestibular e inferiormente pela prega vocal. O espaço que vai do ádito da laringe, que é a abertura da laringe, até a prega vestibular, é chamado de vestíbulo da laringe. Fiquem calmos que logo eu explico melhor. Já o espaço aéreo, compreendido entre as pregas vestibular e vocal, é conhecido como glote. Glote é a famosa campainha que a gente tem. Abrem a boca aí, ó, e olhem aquela campainha. Ora ela vai para a fonação, para vocês poderem falar, e ora ela vai para o sistema digestório, para vocês poderem deglutir. Tá certo? Então, olha aí. As pregas vocais são constituídas por ligamentos e músculos vocais, e o espaço existente entre elas é denominado de rima glótica. As pregas vestibulares possuem função protetora. E a traqueia, né? Inicia-se na região cervical, situada anteriormente ao esôfago. Nós temos dois exemplos aqui embaixo, descendo em direção ao tórax, sendo que no mediastino superior divide-se dando origem aos brônquios principais, direito e esquerdo. É por aí que vão começar, né, a nossa respiração e troca gasosa. Aí as trocas gasosas, lembrando, é feito pelos alvéolos. Não esqueçam, grudem! É feito pelos alvéolos, tá? Que visa impedir o possível colapso do tubo aéreo. Já posteriormente, a traqueia possui uma parede membranácea, constituída principalmente por músculos lisos e tecido fibroesquelético. Fibroesquelético são de fibras e osso, tá? Mas ele é mais elástico. Próximo da sua extremidade inferior, a traqueia se desvia para a direita, em razão da presença do coração.
ocasionando assim características morfológicas distintas às suas ramificações. Brônquios principais. A traqueia bifurca-se e origina os brônquios direito e esquerdo. Tá? Neles, os anéis cartilaginosos da traqueia são aí substituídos por placas irregulares de cartilagem. Os brônquios principais esquerdo é mais longo, mais horizontalizado e tem menor calibre, passando sob o arco aórtico e anteriormente à aorta, descendo para alcançar o hilo do pulmão esquerdo. O brônquio direito, ou principal direito, é quase a continuação da direção da traqueia e, portanto, é mais vertical, mais calibroso e também mais curto que o esquerdo. Por esta razão, corpos estranhos que passam pela traqueia, quando a gente engasga, penetram no brônquio principal direito, porque ele é mais fácil de se ver. Nesse exemplo, a gente olha ali a laringe, brônquio primários, isso na figura esquerda, tá? Brônquio secundário, brônquio terciário e bronquíolo e cavidade cardíaca à sua esquerda. Então, vamos lá. Se você olhar o pulmão da sua foto à esquerda, o primeiro que você olha, ele tem 3 divisões. Estão encontrando? 1, 2, 3. E uma partinha embaixo chamada de língula. O que está para a sua direita é o seu pulmão esquerdo, tá? Porque ele estaria invertido na gente. Ele só tem 2 composições. Pode ver que é um lobo bem grande e o outro. Por que o pulmão esquerdo é levemente menor? Para ali acoplar o coração, tá? E na foto à sua direita, você vê o brônquio primário direito, brônquios secundários, brônquios terciários e os bronquíolos ali. Brônquios lobares são tubos aéreos que apresentam aí as mesmas características morfológicas que os brônquios principais, tendo como função ventilar os lobos pulmonares. O pulmão direito possui 3 lobos e, consequentemente, 3 brônquios lobares. O superior, o médio e o inferior, como eu disse no slide anterior. Já o pulmão esquerdo possui apenas 2 lobos, que são ventilados por 2 brônquios lobares, o superior e o inferior, tá? Eu anotei eles com um número em vermelho, tá vendo? 1, 2, 3. E do lado esquerdo, 4 e 5. Brônquios segmentares são tubos aéreos que surgem da ramificação dos brônquios lobares e vão ventilar os segmentos broncopulmonares. São nomeados de acordo com o respectivo segmento broncopulmonar que atuam. Bronquíolos são tubos aéreos que gradualmente apresentam um calibre menor. E os brônquios terminais, lá onde ficam a maioria dos alvéolos, se ramificam repetidamente em tubos ainda menores, chamados de bronquíolos terminais. É neste tubo aéreo que termina a chamada zona condutora do sistema respiratório. Nesse exemplo, vocês veem traqueia, pulmão direito em 3 partes, o brônquio direito e o pulmão esquerdo. E é nesses sacos aéreos que vai ocorrer o quê? A hematose. Na foto à sua direita, dá para ver melhor como que é essa troca gasosa. Os bronquíolos respiratórios são tubos aéreos que já apresentam nas suas paredes a presença de alvéolos. Portanto, já ocorrem a essa altura as trocas gasosas chamadas de hematose. Grudem! Os ductos alveolares, ou bronquíolos respiratórios, por sua vez, se subdividem em diversos ductos alveolares, da traqueia até chegar aos ductos alveolares. O ar passa para cerca de 25 divisões. Alvéolos. Em torno da circunferência dos ductos alveolares, encontram-se numerosos alvéolos e sacos alveolares. O alvéolo é uma evaginação para fora, caliciforme, revestida por epitélio escamoso simples e sustentada por uma fina membrana basilar elástica. Sacos alveolares são 2 ou mais alvéolos que compartilham uma abertura comum. Olha aí. E o pulmão, como a gente já viu, são órgãos pares em forma de cone, localizados na cavidade torácica.
O pulmão direito é mais curto que o esquerdo, em razão da elevação dessa cúpula diafragmática direita, que é o quê? Esse contorno que a gente está vendo. Então, grudem. O que ocorre pela presença também do fígado à direita. Em compensação, ele é mais largo que o esquerdo, porque o coração se desloca para a esquerda. Regiões. O pulmão apresenta um ápice que pode ser palpado acima do terço médio da clavícula, tá? Pois ultrapassa a abertura superior do tórax e uma base que fica apoiada sobre o músculo, esse M é músculo, diafragma, e, portanto, ele é côncavo. O pulmão, ele tem faces, que são costal, que é a face lateral do pulmão convexa, tá? Que está relacionada às costelas, às cartilagens costais e os espaços entre uma costela e outra. Tem a parte diafragmática, que é a face do pulmão, que corresponde à região chamada de base. Então, a parte diafragmática a gente chama de base. E a mediastinal, que é o finalzinho do pulmão, é a face medial do pulmão, ali no meio, que apresenta uma fenda, ou hilo pulmonar, por onde penetram e saem as estruturas que constituem a raiz do pulmão. Brônquios principais, artérias, veias pulmonares, nervos, vasos linfáticos e pequenas artérias bronquiais. É nesse espaço mediastinal que existe até um tumor chamado tumor de Hodgkin, que é um tumor extremamente agressivo, extremamente invasivo e de difícil cura, mas existem a cura. Por quê? Porque ele está bem na região pulmonar, bem na região onde tem vasos linfáticos, artérias, e pega bem a nossa respiração. Olha aqui o lado direito e o lado esquerdo, relembrando, grudem! Lado direito nós vamos ter 3 lobos e no lado esquerdo nós vamos ter 2 lobos, tá? As bordas do pulmão, ela tem borda inferior, que circunda a periferia da base, e a borda posterior, que ela é arredondada e anatomicamente mais espessa, que é a anterior, que delimita posteriormente as faces costal e mediastinal. A borda anterior ela é estreita e separa anteriormente a face costal da mediastinal. E tem os lobos e as fissuras. Cada pulmão é dividido por uma ou mais fissuras. O pulmão direito, então, mais uma vez, é dividido por 3 lobos e 2 fissuras, oblíqua e horizontal. O lobo superior é dividido do lobo médio pela fissura horizontal e do lobo inferior pela fissura oblíqua. Por sua vez, o pulmão esquerdo apresenta 2 lobos, o superior e o inferior, separados pela fissura oblíqua. A borda anterior do pulmão esquerdo é protusa, então ela é pontiaguda para frente, formando um prolongamento que é chamado de língula, correspondendo ao lobo médio do pulmão direito, tá? Só que na realidade ele está no pulmão esquerdo, tá? Segmentos brônquios pulmonares podem ser considerados a comunidade clínica e cirúrgica do pulmão, pois é um segmento. Lembra que a gente estudou anatomia segmentatória? Né? Para a radiologia, isso é muito importante. É um segmento que colaba por doença ou é removido cirurgicamente. O restante do pulmão se distende para ocupar aquele espaço deixado. Então, se eu faço uma cirurgia chamada lobectomia, tiro um lobo do pulmão, logo, se for o lobo direito, esses 2 lobos tomarão o espaço daquele lobo que foi retirado. Se for no esquerdo, o último lobo ou lobo que sobrar, ele distende e toma toda a porção daquilo que foi retirado. Como a anatomia é mágica, né? E o mediastino é o espaço entre os 2 pulmões envolvidos pela pleura. E ele é chamado, então, de mediastino. Pleura e cavidade pleural. Na cavidade torácica, os pulmões estão envolvidos por um saco seroso de dupla parede, chamada de pleura, que apresenta 2 folhetos em continuidade, a pleura parietal e a pleura pulmonar. A pleura parietal reveste a parede torácica, pleura costal, o diafragma, a pleura diafragmática, o ápice do pulmão, pleura cervical, e a região do mediastino, pleura mediastinal. Pleura visceral reveste a víscera, né, a superfície externa do pulmão, e penetra nas fissuras pulmonares. O espaço entre a pleura parietal e a pleura visceral é chamado de cavidade pleural, o que contém um líquido pleural que permite o deslizamento de uma sobre a outra.